O Iêmen é considerado um dos berços da civilização. O país situa-se na Península Arábica, no estreito de Bab el-Mandeb, que faz ligação com a África e o Oriente Médio. O Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita e o Ômã, mas, ao contrário de seus vizinhos, ele não é um grande produtor de petróleo, sendo o país mais pobre da região. Antes de entendermos o conflito político, precisamos entender a questão religiosa no país. Afinal, as vertentes religiosas também estavam envolvidas no conflito. Grande parte da população da região é de etnia árabe e religião muçulmana. Só que dentro da religião muçulmana existem duas vertentes, os xiitas e os sunitas. Os sunitas compõem grande maioria da Península Arábica, sendo a da vertente xiita apenas três países ao redor, Iraque, Irã e Bahrein. O descontentamento com o presidente Abd Rabu Mansur al-Hadi tem raízes na Primavera Árabe, movimento que eclodiu em 2011 quando protestos em diversos países árabes pressionaram os governos a realizar mudanças. No Iêmen, manifestantes pediram a saída do então presidente Ali Abdullah Saleh, um ditador que estava há mais de 30 anos no poder. Os protestos evoluíram para uma revolta armada apoiada pelos Houthis, que culminou com a saída de Saleh do cargo em 2012. Quem assumiu foi seu vice, al-Hadi, em uma eleição presidencial em que apenas ele concorreu. Ele deveria realizar uma transição política que levaria o país à estabilidade e a novas eleições. Mas o presidente enfrentou uma série de problemas, como ataques terroristas e o fortalecimento do movimento separatista. Aproveitando a debilidade do presidente, os Houthis realizaram diversos ataques e tornaram o controle do país em 2014. O atual conflito começou no final de 2014, quando os rebeldes Houthis tomaram o controle da capital, Sana, e derrubaram o governo do presidente Abd Rabu Mansur al-Hadi. Porém, ele fugiu para o sul, onde contou com o apoio das tropas leais do governo. O país praticamente se dividiu em dois. Os rebeldes controlaram a Sana, o norte e amplas faixas do oeste. As forças pró-governo controlaram o sul e uma boa parte do centro. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 12 mil pessoas tenham sido mortas no conflito, que mergulhou o país na pior crise humanitária do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, as dificuldades de abastecimento e a destruição da infraestrutura podem deixar a população à beira de uma crise de fome em massa, que coloca em risco a vida de mais de 14 milhões de pessoas. A situação de maior vulnerabilidade é a das crianças. De acordo com uma denúncia da ONG Salve as Crianças, 85 mil crianças menores de 5 anos podem ter morrido de fome ou doença grave desde o início da escala do conflito no Iêmen. Os bloqueios de estradas e portos por militares e problemas como a falta de água e epidemias de cólera agravaram ainda mais a situação da população civil. Sua localização estratégica próxima ao acesso ao Mar Vermelho e consequentemente ao Canal de Suez, que por sua vez dá acesso ao Mar Mediterrâneo, essa rota marítima é fundamental para o escoamento do petróleo produzido no Golfo Pérsico e de mantimentos importantes, como alimentos para a região. Um conflito com potencial de obstruir a passagem de navios pode acarretar em grande prejuízo para o comércio mundial, pois as embarcações teriam de contornar o continente africano para chegar à Europa e os Estados Unidos. O Iêmen é tradicionalmente um país de instabilidade política, conhecido por ser um dos lugares mais armados do planeta e abrigar grupos radicais e facções terroristas. O país é o principal reduto ao Al-Qaeda, a organização terrorista criada por Osama Bin Laden, mas a recente guerra já representou a mais grave crise das últimas décadas. Um dos fatos mais marcantes ocorreu no dia 7 de junho de 2015, quando grupos sunitas apoiados pela Arábia Saudita atacaram um mercado na cidade de Haris, no nordeste do Iêmen, deixando 33 mortos e 67 feridos. Outro episódio marcante nesse conflito aconteceu no dia 11 de agosto de 2018, quando a Arábia Saudita e seus aliados atacaram um ônibus que levava crianças na cidade de Sana. A tragédia ganhou tanta proporção que foi noticiada pelo jornal espanhol El País e provocou uma reunião de emergência ao Conselho de Segurança da ONU para a discussão da situação do Iêmen. 6 anos de conflito causaram imenso sofrimento às famílias iemenitas. Em 2020, o número de linhas de frente aumentou de 33 para 49,
Desde o início de 2021, o conflito sofreu uma brusca reviravolta. Cerca de 20 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária. 16 milhões estão sofrendo com a fome. Cerca de 4 milhões de iemenitas foram forçados a deixar suas casas. Eles correm 4 vezes mais em risco de enfrentar a fome. Após anos de conflitos, a economia do Iêmen colapsou e a Covid-19 piorou a situação. Cerca de 80% dos iemenitas vivem abaixo da linha da pobreza.